Olá, gente boa de Deus, eu sou o Romildo Lima do canal O Mensageiro da Cruz. É o amigo aqui que vos fala e eu não vou rodear não. Vamos direto no ponto. Quais são essas três tipos de igreja que você deve ficar longe? Vamos lá, anota aí. A primeira, Igreja da Teologia da Prosperidade. Quando eu falo Igreja da Teologia da Prosperidade, eu não estou falando de igrejas que vai te tornar rico, que vai te dar bênção, não. É mais profundo. Eu fui um adepto. Logo no final, durante o percurso desse vídeo, eu vou falar do que eu conheço, porque eu fui um discípulo da Teologia da Prosperidade. Outro tipo de igreja, anote, a segunda, é as igrejas. Se você não é evangélico, você não ouviu essa palavra. Se você é evangélico, você já ouviu essa palavra. Igrejas do reteté. O que é isso? O que é isso? O que você está falando? Reteté? O que é isso? Simplesmente igrejas barulhentas. Sabe aquela igreja que parece mais um sincretismo de cultura afro, de culto afro, com esse evangelicalismo da atualidade? É mais ou menos isso. Só que ele vai muito mais além. É claro, a minha crítica profética não fala apenas da semelhança, mas fala de coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus, com a sua justiça e com o evangelho do reino. O outro tipo de igreja é as igrejas, nada mais, nada menos, que estão envolvidas em escândalos. Vamos direto às igrejas envolvidas no grupo, no escândalo do grupo do Banco Master. Sim, terrível. Aquele antro de engano, de peçonha, onde líderes olham somente por seus umbigos. E se você é um adepto dessas igrejas, por defender, lamento informar, mas não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Evangelho, e aquilo ali é simplesmente o ponto de partida para que as pessoas generalizem como um todo. Gente que existe, porque existe gente boa, e aquilo ali mostra uma cultura que diz assim, olha como são os evangélicos. Lamento informar, é daí para pior. Mas antes que eu continue e me aprofunde nesse tema, eu gostaria que você desse um like, você que não é inscrito, você se inscrevesse no canal, você assinasse para você receber as notificações das próximas mensagens. E comentem. Como é um tema polêmico, eu gostaria de ver o comentário de vocês aqui. Que vocês comentem, espalhem. Estou precisando dessa força para que esse canal ele seja divulgado, ele alcance muito mais pessoas. E mensagens como essa cheguem às pessoas e as pessoas se centrem e de alguma forma sejam alcançados para poder entender. Pô, esse cara está falando a verdade. Será que eu estou seguindo o evangelho mesmo do reino? Será que o que eu estou vivenciando? E é isso que eu quero trazer nesse vídeo. É essa consciência profética para a sua vida. Então, deixa o seu joinha, me segue, vamos para o vídeo. Vamos lá. Teologia da prosperidade. Que igrejas são essas? Eu vou dar nomes, não se preocupe com isso. As igrejas da teologia da prosperidade são igrejas oriundas da confissão positiva de fé. Basicamente são igrejas, tem lá suas ramificações, algumas diferenças de umas para outras, mas geralmente são igrejas que são dotadas de campanha e que trazem um conceito de Jesus como um ser quase como um gênio da lâmpada mágica, uma solução para os seus problemas. Mas são igrejas que trabalham num evangelho que é outro evangelho. E é como eu sempre digo, o outro evangelho sempre é anátema. Eu fui um adepto da Igreja Universal. E sei perfeitamente que aquela solução para os problemas das pessoas, que traz assim, a Igreja Universal é muito boa, eu conheço pessoas, é apenas uma cortina de fumaça para poder enricar e para poder trazer o poder para uma minoria. E não digo uma minoria, digo para o líder. Não vou muito longe. Né? A teologia da prosperidade já é um engano por si. Porque essa confissão positiva que fé que virou aquela determinação, determine sua vitória, que é aquela busca frenética, que hoje os estudiosos chamam de triunfalistas, igrejas triunfalistas, na verdade só massageia o ego das pessoas que não sabem o que é o evangelho, que não sabem o que é o reino de Deus e sua justiça. Para que elas venham sempre buscar para si por si, eu tenho que mostrar, eu tenho que ter, eu tenho que ser, Deus tem que me abençoar, eu tenho que ser cabeça e não cauda. Um evangelho que não existe na boca de Jesus, de maneira alguma. Pelo contrário,
É como os seus líderes, o próprio Edir Macedo, da Igreja Universal, que fala que Deus fica obrigado a lhe abençoar quando você deposita no altar. Mas a tara dele, essa tara dele, por fé, não, essa graça que vocês dizem que é graça, para mim isso é uma desgraça, eu quero ficar longe. Não contamine os pessoal da minha igreja com esse negócio de graça. Aí vocês tirem como no Evangelho. Porque a graça de Deus é Cristo ressurreto dentre os mortos, é Cristo crucificado por nós, pecadores, ressurreto dentre os mortos, para a nossa salvação e para a nossa vida eterna. E para a renovação da nossa vida e novidade de vida. E onde o Senhor nos abençoa. Não porque a gente merece. Não é porque a gente fez campanha. Não, porque Ele é bom e misericordioso. Mas a tara dele por fé, que desconsidera essa graça, é simplesmente uma tara porque sabe que essa propaganda da fé é responsável para tornar a sua igreja uma das igrejas mais ricas do mundo. E com ele vai Valdomiro, vai a Genoduque, sua igreja, vai outras igrejas como do R.R. Soares, que é um dos mais adeptos da real teologia da prosperidade, da confissão positiva de fé, que não tem nada a ver com Jesus, que Jesus não é nosso capacho para você dizer o que ele tem que fazer, ele tem que fazer. Não, ele é gracioso. Ele te abençoa pela graça dele, pela misericórdia dele. Daí você tira. Fique longe dessas igrejas, porque essas igrejas têm muito mais poder de te levar para o inferno do que te conduzir para o reino de Deus verdadeiro, que descentraliza você, ao seu ego de ter, de poder. Enfim, outro tipo de igreja é a igreja do reteté, que eu falei no começo do vídeo. Essa igreja do reteté é uma igreja que meio que mescla. Quando você olha para ela, a maioria, não todas, elas têm aqueles parâmetros parecidos com o culto afro, né? De gente rodopiando, todo de branco, e fala umas coisas, blá, 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 e diz que é a língua dos anjos, não sei o quê, e cai pelo poder. E a gente é ensinado dentro da perspectiva do Evangelho sobre o culto racional. E o culto racional, quando eu falo do culto racional, não estou falando do culto do cérebro, do culto do intelecto, mas da renovação da mente, corpo e alma, que traz a consciência do Evangelho dentro das Escrituras. E o que eles fazem dentro daquele reteté, dessas igrejas, a maioria oriundas de Assembleia de Deus é amor. Quando você vê a Assembleia de Deus, altar do fogo, aí você chega lá e é um grito, e é gente pulando, e é gente fazendo rodopio, e é gente dando bunda canástica, e é gente caindo duro, e você vem aqui, será que isso é evangelho? Será que isso transforma a vida? Será que você consegue, dentro daquela perspectiva, olhar para dentro das Escrituras e ver o que é evangelho e saber o que é evangelho? Essa é a perspectiva do culto racional, que renova a mente, corpo, alma e não traz. Pelo contrário, o que eles fazem lá se transformou num dogma, numa doutrina, uma experiência talvez pessoal de algum indivíduo que ele quer que todo mundo faça conforme ele acha que tem que fazer, porque é aquilo ali, e não tem nenhum tipo de respaldo nas Escrituras e nem muito menos com o que Jesus ensinou, com a consciência perfeita, com sobriedade, de tomar decisões, de renunciar a si mesmo, de andar em novidade de vida e de crer num evangelho onde há ressurreição e vida eterna para aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Outro tipo de igreja é aquelas igrejas envolvidas no grupo master, que é uma igreja da teologia da prosperidade light, igrejazinha com spa, sabe? Vai lá para a sala do spa. As igrejazinhas que foram denunciadas por eles próprios, por alguns próprios que estavam lá dentro. Sim, igreja da Lagoinha, com a sua Ana Paula Valadão denunciando. Cuidado com essas igrejas com reprogramação neurolinguística, vendendo, fazendo comércio dentro da igreja lá, que não é para a comunidade, mas é para enriquecer o bolso de poucos. Qual a diferença que essa vem para a teologia da prosperidade? E quando tudo enorme, parece um shopping, ai, é de Deus, aquela coisa linda, tudo, a coisa do telão e os cantores, inclusive o próprio André Valadão é um cantor de renome, né? E não é só a igreja deles. Se você botar lá o Google lá e pesquisar, você vai ver a lista de igrejas envolvidas com isso.
com gente, com líderes que olham para o seu próprio umbigo e estão ali te enganando, que não tem nada a ver com o evangelho, que falam lindo demais, é Deus e Jesus, o evangelho, mas são lobos em forma de ovelhas. São os verdadeiros salteadores que pulam o muro, não são os pastores. Só existe um pastor, é Jesus Cristo. O resto é tudo mercenário, porque o mercenário veio para roubar, matar e destruir. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando do diabo. Estou falando desses carinha aí. Quando você vai ver lá, tá lá. É porque ainda não foi revelado tudo. Mas espere, fique longe dessas igrejas. São igrejas que não têm nada a ver com o reino de Deus. Sai do meio delas, porque grande é a ira e o furor do Cordeiro de Deus contra tais enganos e mentiras que conduzem as pessoas para o erro e para uma malignidade piorada. São o tipo de pessoas assim, dessas igrejas aí, que tem até a Assembleia de Deus envolvida lá, e tem muito mais igrejas ali que não foi aberta ao público, mas está lá no escândalo. São um tipo de igrejas que conduzem as pessoas a um entendimento que todo crente é ladrão, todo pastor é ladrão, generaliza tudo. Pode ser de Deus algo? Pode ter alguma coisa a ver com o evangelho? E por que você está no meio dela? Porque você acha lindo? Porque não é porque o pastor, só porque aquele cara fala bonito, só porque aquele cara são os pastores que andam nos seus carros blindados, com os seus relógios Rolex, que recebe doações milionárias. É isso a igreja do reino de Deus? Para que essas doações milionárias? Para quem? Para os pobres? Para os carentes? Para os necessitados? E se for para os necessitados? Que necessitados é esses que estão recebendo tal coisa? De desvio público? De dinheiro público? Sai do meio delas. Não tem nada a ver com o evangelho. E fico aqui com esse vídeo, espero ter alertado você para que você entenda bem que o Evangelho de Deus tem a ver, primeiramente com tudo, com a graça do Senhor. A graça de Cristo, onde Deus nos abençoa. Não porque a gente é bom, porque aqui a gente é merecedor. Não porque a gente tem uma fé extraordinária. Não, Deus nos abençoa, nos agracia aí, porque Ele é bondoso, misericordioso. Mas quem somos nós na fila do pão diante de Deus para dizer que a gente recebeu alguma bênção dele, porque a gente é o cara, a mulher, longe de nós tal coisa. Esse é o Evangelho. O Evangelho de Deus é o Evangelho que fala da novidade de vida e que fala de ressurreição, que fala de vida eterna, como ápice principal, e não em te botar como cabeça e não como cauda. E não em te mandar um anjo para falar no teu ouvido. Ei, Deus vai te dar vitória. Sai do meio desse povo, gente. O evangelho não é isso. Fique com Deus. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.